Mas em que sentido? A espada do Espírito é essa arma tão poderosa que Paulo fala aqui, a palavra de Deus. Há dois termos na língua grega para palavra, dois termos principais. O mais comum é o termo logos, que os irmãos já devem ter ouvido muitas vezes, né? É um dos títulos do próprio Cristo. Por exemplo, quando João inicia o Evangelho, ele diz assim: no princípio era o logos, no princípio era o verbo ou a palavra. O logos, o verbo ou a palavra estava com Deus. E esse logos, ou verbo ou palavra, era Deus. Ou seja, um sinônimo do próprio Cristo. Geralmente esse termo se torna, então, posteriormente, mais uma definição de um conceito formal. Nós temos em português diversas palavras, né, que terminam com logia, logia, logia. E as pessoas, por exemplo, biologia, teologia, né, quer dizer, estudo de alguma coisa, estudo de Deus, estudo da vida. Criou-se a ideia de um sentido mais formal com esse termo logos. Não é esse o termo utilizado aqui, é uma outra palavra, é a palavra rema. Nós não devemos ir muito longe nas distinções. Por quê? Porque no fundo são sinônimos. Eu posso falar palavra de um jeito, posso falar palavra de outro jeito, mas eu estou falando palavra de qualquer maneira. Talvez o aspecto aqui, porque Paulo escolheu essa palavra, escolheu a outra, escolheu essa, rema. Provavelmente o sentido que ele quer dizer aqui é da palavra de Deus como algo que nós confiamos, algo que produz confiança. É uma palavra verdadeira, proferida pelo próprio Deus. Por exemplo, quando Cristo disse lá para Satanás, na tentação, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele usou o mesmo termo. Esse termo aqui, rema. Toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aqui o relacionamento mesmo é a ideia da intimidade desta palavra com o próprio Deus. Essa palavra é a Bíblia ou não é? Esse é o ponto. Essa palavra é sinônimo de Escritura ou não é? Para mim, é. É sinônimo de Escritura, é sinônimo de Bíblia, mas não como um livro místico, por exemplo. Você pode pensar, você pega o livro aí, né, capa tal, e você pensa que ele em si mesmo tem poder, e aí você usa ele como uma espécie de um amuleto, e você coloca em algum lugar, tal, aberto, fechado, de alguma maneira, para produzir algum benefício para a sua vida. Não, nesse sentido você criou um ídolo. Passa a ser uma espécie de um ídolo, um santo, alguma coisa que você está atribuindo poder a um objeto. Não é nesse sentido que a Bíblia é a espada do Espírito, né? Nós não temos que pegar o livro e sair batendo nos outros, né? Como se fosse uma espada. É no sentido de que, nele, ao lê-lo, ao ouvi-lo, nós ouvimos a voz de Deus, aquela voz poderosa, que em alguns momentos é só um sussurro, como quando Elias viu o Senhor no Monte Horebe, e era só um cicio, só um ventinho suave. Mas tem horas que é um temporal, que é um turbilhão, que é um furacão. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quando nós ouvimos verdadeiramente a espada do Espírito, nós não ficamos da mesma maneira. Nós não temos uma reação de indiferença, de frieza, de distanciamento. Quando esta palavra, quando esta espada age, está em ação,
meu irmão, minha irmã, abala as nossas estruturas. Toca no fundo do nosso coração e da nossa alma. Ninguém consegue ficar indiferente à voz de Deus. A reação nos padrões veterotestamentários é temor e tremor. Essa espada tem que estar em ação. Essa espada nós somos chamados a manusear, a empunhar com a mão direita, ou se você for canhota, com a esquerda, com a mão forte. Nós somos ensinados a usar esta palavra. Mas primeiro nós precisamos nos aproximar desta palavra para ouvi-la. Então, quando nós lemos, quando nós meditamos, seja lá no quartinho fechado, e precisa haver o quartinho fechado, não é? Em que está você, só você com Deus. Ou quando nós a ouvimos comunitariamente, como agora. Então, nós temos que estar com os ouvidos atentos para ouvir, não o que homens falam, mas o que Deus fala. Porque o que Deus fala, nós não podemos ignorar. Nós não podemos fazer de conta que não ouvimos. O que Deus fala é lei. O que Deus fala é decreto. Cumpra-se. Como diziam os puritanos da Confissão de Fé de Westminster, o Espírito Santo fala nas Escrituras. Nas Escrituras.